e às margens do rio Cava havia uma pequena aldeia, hoje cidade chamada Barcelos, e foi lá que tudo aconteceu. Numa grande quinta onde existia uma capoeira. Nela viviam muitas galinhas, patos e outros animais domésticos. Entre todos, destacava-se uma linda galinha de cor amarelada, com olhos muito vivos e uma grande crista encarnada. Esta galinha era muito respeitada no galinheiro e era chamada Galinha Senhora. Era famosa pela quantidade de ovos que punha e pelas ninhadas de pintainhos que chocava. Após alguns anos, Galinha Senhora ficou viúva. Foi tanta a sua tristeza que as suas penas se tornaram negras. Algumas galinhas põem ovos mesmo sem ter um galo como marido, mas a Galinha Senhora deixara de pôr ovos. Passava a vida inteira sozinha, metida no ninho, a chorar e a lamentar-se. Ao saber disto, o galo rei foi até lá para saber o que se passava. Bom dia, Galinha Senhora. Bom dia, Galo Rei. Bom dia. Vejo que a Galinha Senhora anda um pouco triste. Eu sei que depois de deixar de pôr ovos, a Galinha Senhora se tornou ainda mais triste. Queria dizer-lhe que a respeito e admiro muito. Sei que está viúva e que se sente muito só. Por esse motivo, aqui estou para lhe perguntar. Para lhe perguntar Sim, se diga. quer namorar comigo. Como vê, sou um galo forte e posso protegê-la. Ora, minha vida, Galo Rei. Era só o que me faltava. Eu não tenho cabeça para pensar em namoros, tenho tamanho aflição. Além do mais, fiquei viúva não faz muito tempo. Por isso mesmo, minha cara senhora, um novo namorado pode pôr fim a toda essa tristeza.
orgulhoso de ti, galinha senhora, mas estou ansioso para que ponhas mais ovos. Pois é sinal que estando comigo já não te sentes triste. E vieram os patos, as galinhas. Vieram os patos, as galinhas, pelos seus pintainhos, os frangos e até a dona Pata, os seus patinhos vieram em fila para verem aquele ovo enorme. Até que o dono da quinta, que estranhando o alvoroço da capoeira, veio ver o que se estava a passar. Meu Deus! Com mais alguns destes fico rico num instante. Vou cuidar muito bem deste meu ovo de Barcelos. O ganancioso senhor rapidamente começou a preparar uma alimentação reforçada para a galinha senhora. Era tanta a sua alegria que estendeu a sua generosidade a todas as aves da sua capoeira. Enchia as mãos de sementes e de verduras que distribuía para todos os animais e deixava a água fresca à disposição de todos. Rapidamente os pinteiros gêmeos cresceram e tornaram-se brancos, encorpados e belos. Parece que foram pintados à mão. Irmão, tu és mesmo giro, pá. Somos os dois, mano. Lembra-te que somos iguais.
seguinte: ordeno também que o Dom dos Galos construa um alto coleiro na praça da cidade e os deixe lá, ali, à vista de todos. Tem mais? Ora essa! Os galos são meus! Mas o que é de fazer? Ordens de reis são ordens para cumprir. Mas não terei prejuízo. Vou vender ovos das minhas galinhas. Venham comprar ovos! Venham! Se chocarem estes ovos, irão ter também encaixadas como estes. Venham comprar! Venham! E assim, geração em geração, a fama dos galgénios foi passando de pais para filhos. Com as viagens dos descobrimentos, esta fama espalhou-se pelo mundo. Estou farto desta situação! Já não tenho sossego por causa destes galos! Querem conhecê-los, querem pintá-los, mas nada disto me traz lucro! Já sei! Vou mandar construir 2 gaiolas para estes galos. Irmão, irmão, o que é que se passa? O que é que se passa? Olha, não sei o que é, mas digo-te já que não estou a gostar nada do que vejo. Venham cá, meus galinhos! Tenho aqui uma gaiola para cada um de vocês! Venham cá! Ei, mano, por que é que estamos agora doentes? Não sei o motivo. Nada de mal fizemos. Resolvi vender minhas preciosidades e vou fazê-lo em leilão. Já anunciei em todos os reinos que a notícia da vossa venda já se alastrou. Finalmente chegou o dia da venda. Vou fazer uma pipa de massa. Vou voltar a ser sossego. Ainda vou ficar rico. Que agora estou a tremer. Tenho medo, irmão, tenho medo. Eu também estou cheia da calma. Pronto, vamos ter calma, vamos esperar e ver o que irá acontecer. Pronto, não te aflijas. Está em 500 euros. 500, quem dá mais? 1000, eu dou 1000. 1500. 1500 é pouco. Quem dá mais? Vá, quem dá mais? Cocó, ninguém dá muito dinheiro. Cocorococó, ele não nos vai vender. Mas a alegria dos galos durou. Tive uma ideia. Vou vendê-los separadamente. Vai render mais. Mano, sabeste ainda vendê-lo? Sim, percebi, nem quero acreditar. É um dono ingrato. Depois da fama que lhe demos e depois de tanto dinheiro ganhar à nossa custa, teve a ousadia de nos aprisionar e ainda por cima vai nos separar para sempre. E assim os galos foram comprar um senhor Barcelos, dono de uma grande herdade. O outro galgém foi comprado por um fazendeiro rico brasileiro, levando-o para o Brasil. Os galgénios fizeram os caminhos. Mano, nunca deixes de cantar de madrugada. Estejas onde estiveres, canta bem alto para que eu te possa responder. Tu também, meu irmão. Cantará primeiro aquele que primeiro acordar. A seguir o outro responderá bem alto. Combinado! Palavra de irmão. O galo que ficou em Portugal ganhou ainda mais fama. Quando o seu dono resolveu encomendar réplicas do galo
fora